Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No passo a passo de hoje, iremos aprender a como confeccionar bandaninhas de crochê. Essas bandaninhas ficam perfeitas no Pup, que é o nosso pug, e no Bento também, que é o nosso cachorrinho base aí do curso Meu Primeiro Pet em Amigurumi. Porém, na aula de hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo dela e você pode fazer com outros tamanhos, né? Então você pode aumentar, diminuir e vai ficar perfeito nos seus amigurumis. Mas antes de começar o passo a passo, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Então se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre vai ter passo a passo muito legal aqui para vocês. E não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Então é isso, vamos para o passo a passo. Bora lá, gente, vamos começar então a fazer a nossa bandaninha. E não quero ver ninguém falando da minha unha que tá feia, que tá sem esmalte, viu? Mas vamos começar. Primeira coisa, gente, eu tô utilizando aqui a agulha 3mm e o fio Balloon Amigo. Porém, você pode sim utilizar qualquer fio e fazer com outras agulhas também, né? Uma agulha que seja respectiva ao fio. No caso, eu tô usando a 3mm para que ela fique mais maleável, porque como é uma bandaninha, se a gente faz com uma agulha muito fina, ele vai ficar mais durinho, não vai ficar tão maleável aí para poder fazer esse acabamento, né? Vou até pegar aqui para vocês verem essa bandaninha que tá aqui no Bento. Quando a gente faz com uma agulha maior, ela fica mais fofinha, mais macia, tá? Então, por isso que eu tô utilizando a 3. Ah, eu quero fazer com a 2,5. Não tem problema, pode fazer, fica à vontade. E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai precisar da agulha, do fio, de um botãozinho. Esse botãozinho, eu comprei um pacotinho de botão de camisa, tá? Então, ele aqui é um botão de camisa, eu vou mostrar pra vocês. E eu sempre uso ele virado ao contrário. Se você quiser pregar o nome do cachorrinho, que nem esse aqui tá com o nome do pup, você pode comprar essas miçangas, né, com letrinhas, beleza? Mas, basicamente, é apenas o fio e a agulha e o botão. Só isso. Vamos, então, começar aqui a fazer a nossa bandaninha. Eu vou iniciar com 45 correntinhas, porém, se você quiser que fique maior, você vai aumentar as correntinhas, tá? Se você quiser maior. Se você quiser menor, diminui o tanto de correntinhas. Basicamente, a gente vai fazer a primeira carreira de ponto baixo em todas as correntes. E as demais, a gente vai fazer uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Uma diminuição no começo, uma no final, uma no começo e uma no final. E o restante de ponto baixo. Então, eu vou explicar pra vocês de uma forma que fique simplificado aí, pra que vocês possam fazer de qualquer tamanho, tá? Mas a do Pup, né, que a gente utiliza aqui, tanto pro Bento quanto para o Pugzinho, tem 45 correntinhas. Então, a gente inicia com um anel corrediço. Se você ainda não sabe fazer um anel corrediço, você coloca aí na palma da sua mão, virado pra baixo, a pontinha e o restante do novelo pra cima, enrola no seu dedo, formando a letra E, e vira essa letra E pra baixo, dessa forma. Formou um pretzel, tá? Esse daqui, o da direita, a gente vem aqui e puxa. Desse jeito. E o porquê que é nó corrediço? Porque a gente consegue regular o tamanho, ó, deixando maior ou apertadinho aqui na agulha, que é o que a gente utiliza, tá? Então, a gente inicia com 45 correntinhas. Eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, certo? Então, a gente fez aqui 45 correntinhas e a gente vai voltar na sexta correntinha da agulha, tá? Então, ó, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já insere a agulha aqui, porque isso aqui vai ser a argolinha pra gente passar o botão depois, beleza? Então, inseri a agulha e vou fazer um ponto baixo. Então, eu tô com a agulha aqui, eu
laço o fio, fico com 2 argolinhas na agulha e tiro as 2 de uma vez. Fiz um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, a gente finalizou aqui com 40 pontos baixos, tá? Então, a primeira carreira a gente tem 40 pontos baixos. Agora, a gente vai para a segunda carreira, onde a gente vai fazer uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Então, a gente pode subir uma correntinha, né, se você preferir, e virar a peça. Ou somente virar a peça, sem a correntinha de altura. Isso vai ao seu critério, né, o que você tá acostumada a fazer. No caso, eu vou só virar a peça para começar a fazer esses pontinhos, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma diminuição. Eu insiro aqui no primeiro ponto, dou uma laçada e, como eu vou fazer uma diminuição, eu insiro no próximo também e dou uma laçada. Vou ficar com 3 argolinhas e eu tiro todas, tá? Eu vou fazer a diminuição tradicional porque se eu fizer pegando a alcinha da frente, né, atrás vai ficar com a alcinha de trás aparente. Eu não quero isso. E aí, vou seguir fazendo 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os 36 pontos e volto pra gente fazer a diminuição no final, tá? Então, a gente vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. São 36, então vai contando aí bonitinho pra ver se a conta deu certinho, tá? Lembrando que não tem problema aí se tiver maior ou menor, porque de acordo com o número de correntinhas, você pode personalizar esse tamanho de bandana. Fiz aqui os 36 pontos e sobrou 2 pontinhos, que é onde a gente vai fazer a diminuição. Essa argolinha que a gente vai passar o botão, a gente esquece ela, tá? Não vai fazer ponto baixo em cima dela, tá bom? Então, venho aqui, insiro a agulha no primeiro ponto, laço, insiro no segundo ponto, laço também e fecho todas juntas, tá? Agora, a gente vai virar a peça novamente. Então, eu vou virar a peça e fazer uma diminuição no começo e uma no final. A primeira diminuição eu faço aqui, então, uma diminuição. Vou fazer 34 pontos. Então, 1, 2, 3, seguir até o final. Tem que fazer 34 pontos baixos. E uma diminuição no final. Eu vou fazer aqui os 34 pontos baixos e volto pra gente fazer a última diminuição. 34 pontos feitos, né? Agora, eu tô aqui com os 2 últimos pontos baixos, a gente insere no primeiro, puxa, né, a laçada. Insere no segundo, puxa, fica com 3 argolinhas, tira todas. Vamos virar novamente o trabalho e iniciar com uma diminuição, dessa vez 32 pontos baixos e uma diminuição no final. Essa é a terceira carreira, tá? Então, vamos lá fazer mais uma carreira de diminuição no começo e diminuição no final. Então, eu vou fazendo aqui todos os pontinhos e volto assim que eu tiver no finalzinho para fazer a diminuição junto com vocês. Cheguei aqui nos últimos 2 pontinhos, vou fazer a minha diminuição. Você não precisa ficar contando toda hora os pontinhos, só lembrar que tem que ter uma diminuição no começo e uma no final. O restante é ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Tanto que eu nem estou contando aí os pontos que eu estou fazendo, tá? E agora, a gente vai, então, pra quinta carreira. Vamos lá. Uma diminuição. E agora, 30 pontos. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5... E seguindo até ter 30 pontos ou até chegar nos 2 últimos pontinhos de base, tá? Então, vou fazendo aqui os pontos baixos e já está ficando muito fofa com essa cor. Cheguei aqui nos últimos 2 pontos, vou fazer mais uma diminuição. E olha só, gente, como que tá ficando. Essas diminuições vão deixando a nossa bandana no formato de triângulo, tá?
Então, essa é a intenção, a gente ir diminuindo só nas pontinhas. Vamos, então, agora pra carreira número 6. Eu viro aqui a minha bandana. Faço uma diminuição aqui no começo. E vou fazer agora 28 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Faremos a nossa diminuição e vamos para a próxima carreira, que é a carreira número 7. Diminuição no começo, 26 pontos baixos e diminuição no final. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer a diminuição e a gente parte para a próxima carreira. Algo que eu deveria ter explicado para vocês é que caso você queira já costurar o botão com o mesmo fio, deixe um fio longo no começo, tá? Eu deveria ter falado isso antes, mas eu mesma esqueci de deixar um fio longo. Mas enfim, gente, não tem problema, que aí você pode fazer com outro fio. Vamos, então, para a carreira número 8 agora. A gente faz uma diminuição no começo. Então, aqui, uma diminuição. Faremos 24, é isso? 24 pontos baixos. E uma diminuição no final. Então, vamos lá. Fazendo pontinho sobre pontinho. Até chegar no último ponto, né? Nos dois últimos pontos para fazer a diminuição. Então, estamos quase chegando. Falta pouco para terminar essa bandaninha. E vamos lá. Chegamos aí nos dois últimos. Vamos, então, fazer uma diminuição e partir para a carreira número 9. Vamos lá, gente. Essa é a última carreira que a gente vai fazer diminuição no começo e no final dele inteiro, tá? Vocês vão prestar atenção aí na 10ª carreira, mas vamos fazer aqui primeiro. Eu viro, faço uma diminuição no começo, vou fazer 22 pontos baixos, então eu vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21 e 22. Vamos fazer a nossa diminuição e agora iremos para a carreira número 10. Vamos lá, gente, a carreira número 10, a gente vai fazer uma diminuição no começo e faremos ponto baixo até a metade da peça. E como que eu vou saber onde é a metade? Eu vou simplesmente dobrar aqui a peça. Posso colocar aqui um marcador de pontos. Vou colocar aqui, então, o meu marcador. E eu vou fazer ponto baixo até aonde está o marcador, que é até a metade da peça, tá? Por quê? A nossa peça, ela é um pouquinho diferente, tá vendo? Ela tem o triangulinho aqui, ó, da bandana, só de um lado, beleza? Então, a gente vai vir aqui e fazer ponto baixo até a metade. Que no caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Isso pra minha contagem aqui do tamanho que eu tô fazendo. Se você estiver fazendo maior, vai ser mais pontos, tá? Mas por isso que eu fiz dessa forma, pra ficar mais fácil pra vocês saberem. Então, dobrou até o meio,
faz ponto baixo até o meio, perfeito, tá certinho. Estamos, então, quase terminando aqui a nossa bandana. Agora, a gente vai pra carreira número 11. E na carreira número 11, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a peça, fazer uma diminuição no começo, fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou a quantidade de pontos, né, que tiver dando até sobrar 2 pontinhos aqui no final. Uma diminuição. Então, a gente finaliza essa carreira com 10 pontos. Vamos virar a peça novamente e ir pra carreira número 12, né? E aí, na carreira número 12, a gente faz uma diminuição, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição de novo. Finalizamos ela com 8 pontos baixos. Viramos novamente, vamos para a carreira número 13. Faremos uma diminuição, 4 pontos baixos, então, 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição e ficamos com 6 pontos. A gente vira a peça novamente, isso a gente vai fazer até ficar com um pontinho, que vai ser o biquinho aí da nossa bandana. Então, vamos fazer aqui uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Ficamos com 4 pontos. Aqui, a gente vai fazer 2 diminuições, que é a carreira número 15, tá? Então, a gente vem, faz uma diminuição, 2 diminuições. Vira a peça e faz uma diminuição na carreira 16. Finalizamos, então, a nossa bandana. Vou fazer aqui uma correntinha e cortar esse fio para depois arrematar. Então, ficou nesse formato aqui, ó, gente. Exatamente assim. E aí, a bandana a gente pode usar de 2 jeitos. A gente pode usar dobradinha pra fora e o dominho aparecendo dessa forma assim, ó. Então, fica como se fosse uma camada em cima da bandana. Ou dobradinha pra dentro, deixando assim mais gordinho, né, no pescoço do cachorrinho, porém sem nenhum detalhe. Ou também, se você quiser escrever aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas ele fica mais gordinho. Eu acho lindo esse modelinho também. E dá pra fazer de várias cores, fica a coisa mais fofa. Vou, então, arrematar aqui e voltar pra costurar o botãozinho pra vocês verem. Então, vamos lá, vou cortar aqui o fiozinho, puxar. E aí, o botão que eu costumo utilizar, gente, são esses de camisa. Só que eu não gosto dessa parte dele, eu acho bem feinha. Aí, o que eu faço? Eu viro ele e ele fica branquinho assim, bem bonitinho, tá? Porém, hoje eu quero usar outro botão. Eu comprei alguns botõezinhos lá no armarinho da Jessie. E, gente, eles são muito fofos. Olha só, tem de vários tamanhos e tal. E eu quero usar esse rosinha aqui. Então, acho que vai combinar bastante. E vai ficar perfeito. E aí, pra quem assistiu o vídeo onde a minha irmã fez pela primeira vez um pet em amigurumi, que ela fez o Beagle, ela utilizou esses botões aqui da Deborah Hadid pra fazer um pingente na bandaninha do cachorro dela. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem. E eu vou copiar a ideia dela, sim. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, peguei aqui o botão, pode ser ou o botão de camisa ou o botão que você escolher, né? Lembrando que ele tem que ser pequenininho pra poder passar aqui. Caso você queira um botão maior, testa antes pra ver se ele vai passar no buraquinho aqui que a gente deixou de correntinhas, tá? Então, ó, passa tranquilamente. E aí, a gente vai costurar. Pra costurar, gente, é importante você utilizar uma agulha mais fina. Por quê? Porque normalmente os botões, os buraquinhos são pequenininhos. Se a gente utilizar a agulha de tapeceiro que a gente está acostumada a trabalhar pra fazer os arremates do amigurumi ou do crochê, pode ser que não vai passar aqui dentro, tá?
Então, é importante ser uma agulha bem fininha. Então, eu peguei aqui uma agulha fininha, vou inserir primeiro esse fiozinho pra arrematar. E a gente simplesmente vai pôr aqui, ó, por dentro da trama, pra que não tenha perigo de se soltar e desmanchar essa peça, tá? Então, a gente coloca por dentro aqui, ajeita pra continuar tendo o biquinho. Pode até dar um nozinho aqui no cantinho pra ficar mais seguro ainda. E vou passando por dentro aqui da trama. Então, só mais alguns pontinhos e tá tudo certo. Pronto. Vou cortar esse fio. No caso, esse fio que eu deixei aqui, eu deixei bem curtinho. Vai ser difícil pra eu costurar ele aqui. Então, eu vou esconder ele também e pegar um fio novo pra costurar. Então, deixa eu ver aqui. Vou até dar uma dica pra vocês de quando não passa o fio pela agulha. Normalmente, a gente trabalha com o fio amigurumi, fio balloon e tal. E aí, eles são mais grossinhos do que o fio de costura, obviamente, né? Até mesmo fios como o Anne, acaba sendo mais grosso do que um fio pra costurar ou bordar. E aí, o que eu faço? Eu pego esses fiozinhos aqui, que é bigode de gato, dobro e faço como se fosse uma argolinha. E passo o fio aqui dentro da argolinha. E passo esse bigodinho de gato, que ele é bem fininho, por dentro da agulha. Dessa forma. E aí, ó. Ixi, tá escapando, deixa eu ajeitar. E aí, eu só puxo ele aqui. E pronto, passei pela agulha. Agora, eu vou continuar o arremate aqui do nosso fiozinho. Só passei por dentro de alguns pontinhos e vou cortar. E vou pegar agora um fio novo pra costurar o botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio, assim, relativamente grande. Passar a minha agulha. Se não passar, faz um negócio com um bigodinho de gato de novo. Pra quê? Pra não precisar usar o guspe, né, gente? Não usar baba. Principalmente se for encomenda, né, gente? Pelo amor de Deus. Se for uma peça pra você, não tem problema. E aí, a gente passa aqui. Coordenação motora tá 0 hoje. Ai, Jesus, caiu. Vamos lá. Vamos lá de novo. Só que facilita a vida isso aqui. Eu não tô enxergando, tô sem óculos. Tá, passou. Facilita a vida. Aí o negócio não passa, né? Lembrando que aqui a gente precisa deixar um fiozinho pra fora, tá? Por quê? Porque a gente vai costurar. Vamos lá, gente. Pegou aqui a bordinha. Ai, que lado que eu vou pôr o botão? Tanto faz. Vai depender também, se você for utilizar dobrado, o botão vai ficar ao contrário, mas não tem problema. Eu, pelo menos, não vejo problema, ó. Assim, o botão fica certo. Se eu utilizar ao contrário, o botão vai ficar ao contrário, só que dá pra eu prender normal, porque a pontinha fica pra fora, beleza? Então, o que eu gosto de ver? Ver aonde tá essa bordinha das correntinhas, tá? Ó, aqui é o lado do avesso e aqui é o lado certo. Então, eu vou fazer do lado certo. Vejo o botão se ele está bonitinho. E vou inserir aqui o fio. O que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar um fiozinho aqui pra eu dar alguns nós, ao invés de eu já dar um nozinho no fio. Então, eu deixo o fiozinho aqui, ó, um fiozinho mais compridinho pra fora e passo no outro buraquinho. Vou passar de novo
e passo no outro buraquinho. Perfeito. Agora, eu venho aqui com o fio que sobrou e o fio que eu finalizei e dou vários nós, pra ficar bem firme esse botão. E com esses 2 fios, vou pegar uma agulha agora de tapeceiro que é mais grossa, que vai facilitar a minha vida, ao invés dessa super finérrima. E vou passar aqui na agulha, pra poder arrematar. Então, ó, tá aqui, eu venho e vou passando por dentro do crochê. Só em alguns pontinhos até dar uma escondida, né? E ele ficar mais seguro. Corto o fio. Você pode passar até um pinguinho de cola, se você preferir, pra deixar mais firme, tá? E aí, eu vou ver se eu vou costurar o nome. Eu posso estar costurando o nome, como eu falei pra vocês. Aqui, o que eu fiz, ele não é costurado letra por letra. Eu só passei por dentro de todas as miçanguinhas da letra e dei um pontinho de cada lado aqui no fiozinho, né? Na última letra e na primeira. E ficou soltinho assim. Mas você pode também costurar letra por letra, com espacinho, da forma que você preferir. Fica muito fofo, né? E personalizado, principalmente se você trabalha com pet personalizado, fica bem legal. E com esse coraçãozinho que vai ser um pingente, eu primeiro preciso ver o quê? Se eu for dobrar pra dentro, ele tem que ficar aqui mais pra baixo. Ou se eu for dobrar pra fora, também de forma que ele apareça, né? Porque senão vai ficar escondido. E aí, o que eu faço? Venho aqui com o fio e só dou um pontinho, gente, sem segredo nenhum. A mesma coisa que eu fiz com esse botão, eu vou fazer com esse pingentinho. Finalizei a bandaninha, já coloquei ela aqui no pup pra vocês verem. E a proposta dessa bandana é que ela fique na lateral mesmo, tá? Então, o botãozinho vai ficar aqui no centro, né, das costinhas. E ela vai ficar assim, de ladinho, beleza? Então, ficou dessa forma, dá pra vocês fazerem de várias outras formas, com várias outras cores, com nome, sem nome, com outros pingentinhos, com outros detalhes, bordada, dá pra fazer estampadinha também, sabe? Você fazer alguns risquinhos pra fazer ela xadrez. Gente, tem muitas opções aí pra vocês utilizarem. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e fazer muitas bandaninhas aí para os seus amigurumis. Se você gostou, não deixe de acompanhar também a gente lá no Instagram, @arteslmk. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Então, eu peguei aqui uma agulha fininha, vou inserir primeiro esse fiozinho pra arrematar e a gente simplesmente vai pôr aqui, ó, por dentro da trama, pra que não tenha perigo de se soltar e desmanchar essa peça, tá? Então, a gente coloca por dentro aqui, ajeita pra continuar tendo o biquinho. Pode até dar um nozinho aqui no cantinho pra ficar mais seguro ainda. E vou passando por dentro aqui da trama. Então, só mais alguns pontinhos e tá tudo certo. Pronto. Vou cortar esse fio. No caso, esse fio que eu deixei aqui, eu deixei bem curtinho. Vai ser difícil pra eu costurar ele aqui. Então, eu vou esconder ele também e pegar um fio novo pra costurar. Então, deixa eu ver aqui. Vou até dar uma dica pra vocês de quando não passa o fio pela agulha. Normalmente, a gente trabalha com o fio amigurumi, fio balloon e tal. E aí, eles são mais grossinhos do que o fio de costura, obviamente, né? Até mesmo fios como o Anne, acaba sendo mais grosso do que um fio pra costurar ou bordar. E aí, o que eu faço? Eu pego esses fiozinhos aqui, que é bigode de gato, dobro e faço como se fosse uma
argolinha. E passo o fio aqui dentro da argolinha. E passo esse bigodinho de gato, que ele é bem fininho, por dentro da agulha. Dessa forma. E aí, ó. Ixi, tá escapando, deixa eu ajeitar. E aí, eu só puxo ele aqui. E pronto, passei pela agulha. Agora, eu vou continuar o arremate aqui do nosso fiozinho. Só passei por dentro de alguns pontinhos e vou cortar. E vou pegar agora um fio novo pra costurar o botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio, assim, relativamente grande. Passar a minha agulha. Se não passar, faz um negócio com um bigodinho de gato de novo. Pra quê? Pra não precisar usar o guspe, né, gente? Não usar baba. Principalmente se for encomenda, né, gente? Pelo amor de Deus. Se for uma peça pra você, não tem problema. E aí, a gente passa aqui. Coordenação motora tá 0 hoje. Ai, Jesus, caiu. Vamos lá. Vamos lá de novo. Só que facilita a vida isso aqui. Eu não tô enxergando, tô sem óculos. Tá, passou. Facilita a vida. Aí o negócio não passa, né? Lembrando que aqui a gente precisa deixar um fiozinho pra fora, tá? Por quê? Porque a gente vai costurar. Vamos lá, gente. Pegou aqui a bordinha. Ai, que lado que eu vou pôr o botão? Tanto faz. Vai depender também, se você for utilizar dobrado, o botão vai ficar ao contrário, mas não tem problema. Eu, pelo menos, não vejo problema, ó. Assim, o botão fica certo. Se eu utilizar ao contrário, o botão vai ficar ao contrário, só que dá pra eu prender normal, porque a pontinha fica pra fora, beleza? Então, o que eu gosto de ver? Ver aonde tá essa bordinha das correntinhas, tá? Ó, aqui é o lado do avesso e aqui é o lado certo. Então, eu vou fazer do lado certo. Vejo o botão se ele está bonitinho. E vou inserir aqui o fio. O que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar um fiozinho aqui pra eu dar alguns nós, ao invés de eu já dar um nozinho no fio. Então, eu deixo o fiozinho aqui, ó, um fiozinho mais compridinho pra fora e passo no outro buraquinho. Vou passar de novo e passo no outro buraquinho. Perfeito. Agora, eu venho aqui com o fio que sobrou e o fio que eu finalizei e dou vários nós, pra ficar bem firme esse botão. E com esses 2 fios, vou pegar uma agulha agora de tapeceiro que é mais grossa, que vai facilitar a minha vida, ao invés dessa super finérrima. E vou passar aqui na agulha, pra poder arrematar. Então, ó, tá aqui, eu venho e vou passando por dentro do crochê. Só em alguns pontinhos até dar uma escondida, né? E ele ficar mais seguro. Corto o fio. Você pode passar até um pinguinho de cola, se você preferir, pra deixar mais firme, tá? E aí, eu vou ver se eu vou costurar o nome. Eu posso estar costurando o nome, como eu falei pra vocês. Aqui, o que eu fiz, ele não é costurado letra por letra. Eu só passei por dentro de todas as miçanguinhas da letra e dei um pontinho de cada lado aqui no fiozinho, né? Na última letra e na primeira. E ficou soltinho assim.
mas você pode também costurar letra por letra, com espacinho, da forma que você preferir. Fica muito fofo, né, e personalizado, principalmente se você trabalha com pet personalizado, fica bem legal. E com esse coraçãozinho que vai ser um pingente, eu primeiro preciso ver o quê? Se eu for dobrar pra dentro, ele tem que ficar aqui mais pra baixo. Ou se eu for dobrar pra fora, também de forma que ele apareça, né? Porque senão vai ficar escondido. E aí, o que eu faço? Venho aqui com o fio e só dou um pontinho, gente, sem segredo nenhum. A mesma coisa que eu fiz com esse botão, eu vou fazer com esse pingentinho. Finalizei a bandaninha, já coloquei ela aqui no pup pra vocês verem. E a proposta dessa bandana é que ela fique na lateral mesmo, tá? Então, o botãozinho vai ficar aqui no centro, né, das costinhas. E ela vai ficar assim, de ladinho, beleza? Então, ficou dessa forma, dá pra vocês fazerem de várias outras formas, com várias outras cores, com nome, sem nome, com outros pingentinhos, com outros detalhes, bordada, dá pra fazer estampadinha também, sabe? Você fazer alguns risquinhos pra fazer ela xadrez. Gente, tem muitas opções aí pra vocês utilizarem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e fazer muitas bandaninhas aí para os seus amigurumis. Se você gostou, não deixe de acompanhar também a gente lá no Instagram, @arteslmk. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.